Você quer fazer sua empresa vender mais, faturar mais e prosperar mais? Então, durante muito tempo, nós do corporativo, ficamos apegados aos treinamentos técnicos, né? Vamos treinar técnicas de vendas, vamos treinar para aprender a utilizar melhor o CRM, vamos implantar novos sistemas para ajudar, para acelerar o desenvolvimento, para melhorar o faturamento. E nós não nos preocupamos com o emocional. Nós temos treinamentos para lideranças e várias outras áreas, né? Como se tornar um bom líder, como ser um líder de sucesso, como ter a melhor oratória, como vender mais, como vencer todas as objeções do seu cliente. Todos esses treinamentos são, sim, muito importantes. Mas por que muitas vezes, mesmo tendo esse tipo de treinamento, você não tem os resultados que você gostaria de ter? A resposta é muito simples. Nós somos seres emocionais. Isso mesmo. E o meu emocional, ele gera a vibração à minha volta. Então, por exemplo, por mais que você me treine para eu ser uma excelente vendedora, se o meu emocional não está bom, se eu não estou bem emocionalmente, né? Se eu não estou bem em casa, se eu estou num processo de divórcio, se eu estou num processo de questões familiares conflituosas, tudo isso vai impactar no meu trabalho. Eu sei que a gente escuta assim, não, mas o bom profissional, né? O bom profissional, ele consegue distinguir a vida profissional dele, a vida emocional dele, a vida familiar dele, a vida social dele, do profissional, do corporativo, dos negócios. Você pode até não comentar no trabalho as questões que estão acontecendo na sua vida. O seu colaborador pode até não trazer para o trabalho os assuntos verbais que ele está passando em casa, que ele está vivendo, as situações, né? Por exemplo, vou te falar um dos itens, vou te falar aqui um dos assuntos, uma das circunstâncias que mais atrasa o faturamento da tua empresa, que mais dificulta, que mais emperra, que mais pega. É a questão financeira do teu colaborador. E não adianta você aumentar o salário dele, tá? É óbvio que aumentar o salário é importante, mas só isso não vai resolver. Sabe por quê? Se ele tem questões financeiras não resolvidas, se ele tem um gargalo gigante, ou seja, o cara ganha 10 mil e ele gasta 11 mil. Quando ele ganhar 20 mil, ele vai gastar 25 mil. Porque ele está programado para viver num padrão de vida muito acima do que o que ele ganha. Aí sabe o que acontece? Sabe? Ele prejudica a empresa no sentido de não ganho o suficiente, o que eu ganho nessa empresa não está dando, não ajuda, eu continuo endividado, eu continuo estourando o limite do cartão de crédito, eu continuo pagando o mínimo do cartão de crédito, eu continuo isso, e aí ele vai terceirizando a culpa da falta de conhecimento dele. Por isso que eu quero dizer para você o seguinte, quando você investe no conhecimento dos seus colaboradores, você está investindo no crescimento da sua empresa. Não o conhecimento, não só o conhecimento direto, aquele que você vai perceber as melhorias físicas, né? As melhorias materiais visíveis ali. Mas quando você investe no conhecimento mental, né, na mentalidade do teu colaborador, ele vai trazer isso para a realidade dele. Então, quando ele aprende que ele precisa disciplinar as finanças dele, que ele precisa organizar as finanças dele, ele começa a controlar o dinheiro dele. Ele começa a ter controle sobre a vida dele. Ele começa a observar o que ele está fazendo, que está impactando negativamente a vida dele. E o que impacta negativamente a vida dele, impacta negativamente a tua empresa. É verdade, porque não tem como você arrancar a mentalidade do colaborador e deixar lá fora. Tudo que eu vivo na minha casa, tudo que eu vivo com os meus filhos, tudo que eu vivo com meu marido, com a minha mãe, com a sogra, com os irmãos, com os amigos, me acompanha aqui dentro. Vai comigo para o trabalho, vai comigo para os negócios, vai comigo para o atendimento. Os ressentimentos, sabe aquele ressentimento que você tem do sogro, da tia, do irmão, do marido, da mulher? Esse ressentimento impede
o teu colaborador de fazer vendas, impede o teu colaborador de atender bem o cliente. Quando eu falo atender bem, eu não estou dizendo ele dizer bom dia, pois não, como vamos... Não estou falando dessa formalidade educacional do sistema. Eu estou falando da energia que fará ele converter a conversa em vendas. É isso mesmo. Para eu converter uma conversa em vendas, eu tenho que ter uma energia aberta para isso. Eu não posso ter uma energia repelente. E quando eu estou ressentida, quando eu estou com raiva, quando eu estou irritada, quando eu estou insatisfeita, quando eu estou com medo de não conseguir pagar as contas, medo de a minha relação terminar porque o dinheiro está escasso, quando eu estou com todas essas vibrações negativas, a minha energia, ao invés de ser atrativa, ela se torna uma energia repelente. Ela é uma energia, por mais que eu faça o meu trabalho maravilhosamente, por mais que eu explique para o cliente, por mais que eu combata todas as objeções do cliente, eu ainda estarei vibrando num campo repelente. E o cliente não vai entender, porque ele estava precisando daquilo, ele queria aquilo. Por que eu não comprei? Ele não vai entender por que ele não comprou, mas ele não conseguiu fechar negócio com aquele vendedor, com aquela reunião de negócios, aquele projeto não conseguiram finalizar o projeto com aquela empresa, com aqueles negociadores que eles queriam, porque alguma coisa no ar. E aí a gente vai entrar no seguinte: conhecimento é poder. Se você sabe que o teu campo energético, o que é o campo energético? É o que está reverberando aqui em volta. Enquanto eu estou falando com você, mesmo através da câmera, existe um campo energético que está nos conectando, que me conecta com você. Esse campo energético, ele pode ser contracional, ou seja, ele vai contrair ou ele pode expandir. E isso fará com que o cliente analise, isso fará com que o cliente cogite a possibilidade de fechar negócio com você. Só que, se o teu colaborador, por mais capacitado tecnicamente que ele seja, se ele estiver com campo vibracional ruim, se ele estiver com campo vibracional mais negativo do que positivo, tá? Todos nós temos o campo vibracional negativo e o campo vibracional positivo. O que nós não podemos fazer é deixar que o nosso campo vibracional negativo esteja sempre mais em alta do que o positivo. Então nós precisamos manter um equilíbrio, né? Se eu tô aqui, ó, se o meu campo negativo tá aqui, o meu campo vibracional tá aqui, em 15%. Eu preciso manter o meu campo vibracional positivo aqui. Em 75, em 85, em 70. Eu não posso inverter essa polaridade, porque se eu ficar num campo vibracional muito mais negativo do que positivo, eu vou prejudicar a minha vida. Eu vou prejudicar a vida das pessoas que estão à minha volta. E, consequentemente, eu vou prejudicar a sua empresa. Por quê? Porque eu tenho muito mais raiva, porque eu tenho muito mais ressentimento, porque eu estou muito mais magoada com a vida, porque eu acho que a vida não é justa, porque eu acho que eu ganho pouco, porque eu acho que a minha mulher não me valoriza, o meu esposo não me valoriza. Todas essas emoções juntas, elas formam um campo vibracional. E quando a tua empresa entender isso, quando teus colaboradores entenderem isso, eles vão paulatinamente melhorando o campo vibracional deles. Se eles melhoram o campo vibracional deles, eles melhoram também o campo vibracional da tua empresa. O teu cliente não vai entender por que ele está te indicando para os outros. Ele não vai entender porque ele começa a fazer isso no inconsciente coletivo dele, que é no campo vibracional. Ele não entende por que ele compra de ti. E nem precisa entender, eu só estou te dizendo que assim, ó, muitos clientes analisam e não compram de uma empresa. Por quê? Porque o campo vibracional dessa empresa é repelente, repele. Os colaboradores estão muito mais insatisfeitos do que satisfeitos. E para eu estar numa vibração de criar mais dinheiro, de criar mais prosperidade, de aumentar o faturamento, né, de reduzir as despesas, de eu crescer e crescer todo mundo junto, todos precisam estar buscando essa vibração mais elevada. Alguns vão estar ali, por exemplo, alguns vão estar em 15%, outros em 20%, outros em 30%, outros em 40%, mas a vibração
A vibração positiva, a frequência expansiva, ela é muito maior do que a frequência contracional, do que a frequência que vai fazer você não prosperar, do que a frequência que vai te manter estagnado, do que a frequência que vai atrapalhar os teus negócios, que vai gerar prejuízo, né? Existem empresas que sofrem muito prejuízo por causa do funcionário. Estraga um maquinário, não consegue fechar negócio com o cliente, comete um erro que faz a empresa perder muito. Um contrato que ia ajudar bastante. Por que isso acontece? Porque a vibração da empresa... O que é a vibração da empresa? A vibração da empresa é a soma da vibração de todos os colaboradores, de todas as pessoas ligadas à empresa. Você soma tudo isso, você vai ter a vibração da empresa. Se a empresa tem pessoas que estão vibrando mais elevado, ela tem uma vibração mais positiva. Nossa, Liz, mas eu não acredito que essa história de positivo e negativo funcione. Bom, você tem que visualizar isso na prática, né? Você tem que começar a mudar a mentalidade dos teus colaboradores para você perceber o quanto vai expandir muito mais do que se você achar que é simplesmente técnica de vendas, que é simplesmente oratória, que é simplesmente todo mundo no uniformezinho bem vestido. Se você achar que a sua empresa são só pessoas físicas, aí realmente você vai ter muita dificuldade de visualizar o crescimento, a expansão. Agora, se você entender que todas essas pessoas têm um campo vibracional, elas têm emoções dentro delas. Emoções de alegria, emoções de gratidão, emoções de amorosidade, de generosidade, emoções de paciência. O contrário também, né? Existem empresas onde a maioria dos funcionários são impacientes, são incompreensivos, são intolerantes, são abusivos uns com os outros. É óbvio que vai reverberar uma energia muito negativa e a empresa vai andar muito devagar. Bom, se você quer saber mais sobre isso, se você quer criar um campo vibracional consciente, sabendo, né? Porque todas as empresas têm campo vibracional, tá? Todas as pessoas têm, todas as empresas têm campo vibracional. Agora, se você quer criar um campo vibracional consciente para sua empresa, se você quer levar esse conhecimento para os teus colaboradores e fazer com que eles compreendam que eles melhorando a vibração deles, a vida melhora, a empresa melhora, os negócios melhoram, tudo melhora, entre em contato comigo, aqui embaixo tem o meu WhatsApp, entre em contato comigo e vamos fazer uma reunião, vamos entender melhor a tua situação e como eu posso te ajudar, tá bom? Um beijo lindo para ti, muita gratidão, muita luz para todos nós.